Se sua vida está travada, suas orações não funcionam e Deus parece não te ouvir, provavelmente você está cometendo o mesmo erro que eu também cometi. Existe uma maneira certa de orar que ninguém te conta, e se você fizer o passo a passo certinho, sua vida vai mudar completamente. E olha, eu já estive no seu lugar. Pouco dinheiro, muitos problemas, chorava para Deus me ajudar, mas eu continuava invisível para Ele. Mas então eu descobri o meu erro, mexi alguns pauzinhos, mudei algumas coisas e o jogo começou a virar de cabeça para baixo. E eu vou te ensinar exatamente como fazer o mesmo. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Zanzano e hoje nós vamos falar de oração. Cara, que assunto importantíssimo! Tem muita gente que acha que orar é pedir, é implorar para um Deus externo te responder. Cara, isso não existe. Hoje nós vamos romper todas essas tuas concepções de mundo. Primeiro que Deus não é um ser externo, Deus é você, é a sua mente colapsando a função de onda para criar a tua realidade. E orar não é pedir, não é implorar. E é por isso que não funciona. É por isso que não funcionava comigo, que não funciona contigo. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é oração, como tu pode usar ela para viver exatamente o que tu quiser, para ter o que tu quiser, tá? Dinheiro, relacionamento, fama, né? As coisas mais importantes que o ser humano nesse mundo material acha que pode ter, ele realmente pode ter. No começo de conversa, tudo que você vive ele é uma programação, ele é uma simulação divina e cósmica feita para a gente experienciar a matéria, né? Energia densa. E nós, consciências que vagamos pelo cosmos, decidimos uma hora ou outra plugar em um avatar, em um personagem específico que somos nós para viver uma narrativa co-criadora e divina aqui na Terra, co-criando tudo que nós quisermos com os limites da simulação 3D. E aí, como nós nascemos com amnésia, para a gente não ficar a desdém do mundo, sem saber como realmente funcionam as coisas, foi criado por consciências superiores uma escritura sagrada que ensina a jogar esse jogo. Essa escritura sagrada, ela nem chega a ser a Bíblia, ela é a Torá, o Antigo Testamento, somente Torá. O problema é que falar a linguagem primitiva da Terra, nós somos primitivos, nós não somos um planeta evoluído ainda. Então, para consciências superiores, expansionadas e superinteligentes, os deuses, nossas próprias consciências em estado superior, poderem se comunicar com a gente, elas precisariam falar uma linguagem bem simplista, porque se elas falassem coisas complexas, nós, que já não entendemos hoje, imagine há milhares e milhares de anos atrás, quando a Torá foi escrita. Eles precisaram falar uma linguagem muito básica, quase que em parábolas, como Jesus falava. Jesus também era um metafísico que entendeu a Torá, veio ressignificar a Torá, veio ensinar física quântica um pouco mais avançada, mas também falava em parábolas, ou seja, falava em camadas de interpretação. Ele queria falar uma verdade, ele queria expor, jogar na cara de vocês uma verdade absoluta, que é, a tua mente cria tudo. Porém, era muito difícil falar para as pessoas daquela época. Ainda é hoje. Foi justamente por causa dessas má interpretações literais que todas as religiões foram fundadas. Até o teólogo mais bem estudado de hoje em dia não consegue extrair as melhores, verdadeiras e ocultas interpretações que existem. A gente só consegue extrair as melhores por expansão. E aí é outra história. Mas vamos lá. Ensinaram religiosamente pra gente que a gente precisa orar para um Deus externo, pedir, suplicar, mas isso não é verdade, porque se Deus é você, se Deus é a sua mente, se tudo que existe é mental, se tudo que existe é projeção da sua vibração interna, se você ora, se você implora para ter alguma coisa, você vibra em escassez. Você vai refletir, projetar, programar toda a sua realidade em escassez. Então, quando você ora suplicando e pedindo, você não só bloqueia todas as suas bênçãos, os seus futuros bens, como você faz o processo contrário. Você cocria ainda mais escassez, ainda mais falta, porque você está literalmente pedindo, né? Então você vibra aqui dentro como se você realmente não tivesse. É por isso que Jesus explica isso lá em Mateus 6,7. Eu tenho um vídeo, um short que fala sobre isso. Ele tentou falar, ele tentou explicar, mas da linguagem que as pessoas entendiam. Ele falou, não fazeis que nem os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas para que os homens vejam. Pelo contrário, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai que está em secreto, que o seu pai publicamente te recompensará. Cara, isso é código secreto de manifestação. O quarto não significa um quarto literal, significa a tua mente. Você tem que entrar na tua mente e fechar a porta, ou seja, não ligar para o externo. E aí você pede para o seu pai, você mentaliza, você ora para o seu pai e aí vem o verdadeiro significado de orar. Orar não é pedir, é mentalizar, é criar uma nova identidade para você. Então você mentaliza a identidade daquela pessoa que já tem aquilo que você quer receber. Quando você mentaliza, quando você assume essa identidade, você de fato tem. É por isso que Jesus falava, tudo que credes com fé, recebereis. E se você tem dúvidas de que o quarto é realmente a sua mente, na última ceia, quando Jesus se reuniu no quarto alto junto com os 12 discípulos,
Ele estava lá. O quarto alto representa a mente. Tanto é que Jesus Cristo, ele representa a sua consciência, a consciência divina, expansionada de Deus. Por isso que ele falava que ele era um com o Pai. Ele era Deus. Você, a sua consciência, ela é um com Deus. E estava lá junto com os outros 12 discípulos, ou seja, os 12 nervos cranianos, que representam cada um uma personalidade, incluindo Judas, que é a personalidade egoísta, a sua essência, a sua consciência mais baixa, primitiva, animal que existe. É por isso que ele foi dominado por Satanás, porque ele é a sua mente reptiliana, cara. Tá tudo conectado, irmão. Se você for aprofundar os códigos da Bíblia, tu vai descobrir verdades universais, tu vai descobrir toda a lei da Matrix, tu vai perceber que até o Deus criado pelas religiões também é um demiurgo. O demiurgo é o Deus falso criado pelas religiões. Se você não sabe, a nossa percepção coletiva, a mentalidade coletiva, ela cria, porque nós vivemos aquilo que nós acreditamos, seja conforme a sua fé. Só que se todo mundo acreditar, tiver fé que existe alguma coisa, aquilo vai plasmar no mundo astral e vai existir. Então o próprio Deus da religião, ele existe, ele é um Deus mau, né? Ele pune, ele mata, porque ele não é a própria essência da fonte de amor, ele é a má interpretação das pessoas a respeito daquele Deus da Bíblia. Por isso que o demiurgo também vem do Deus da Bíblia. Então quando Jesus briga com as pessoas para não orarem com vãs repetições e fala, em vez disso, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Qual é o nome que ele dá a Moisés quando Moisés pergunta qual é o seu nome? Ele fala, eu sou o que sou, Eyer, Hashei, Eyer. Então ele não entrega uma denominação, ele entrega um conceito. Ele é o que ele é. Basicamente, quando você santifica o nome dele, você assume o eu sou alguma coisa. Então você dá uma qualidade a isso. Por exemplo, eu sou próspero, eu sou abundante, ou eu sou atraente, ou eu sou magnético. Você está assumindo uma qualidade a você. É assim que a gente ora. É código. O segredo para você conquistar qualquer coisa na sua vida é parar de mendigar. Para de mendigar, irmão. Para de vibrar a escassez. Faz o seguinte agora. Assume. Assume a responsabilidade. Assume o eu sou dentro de você. Aí, irmão, se você chegou até aqui é porque eu te prendi do início ao fim, né? Então o vídeo foi bom, né? Escreve aí, senão meus vídeos nunca mais vão aparecer pra ti, cara. Dá essa força aí. Tamo junto.